A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem? Quero cumprimentar você mais uma vez, um bom dia, uma boa tarde, um bom almoço, uma boa janta, uma boa madrugada, dependendo da hora, que você estiver assistindo, a nossa mensagem, um pequeno trecho da Palavra de Deus para compartilhar com vocês. Estamos felizes demais essa oportunidade que o Holy Might tem nos proporcionado. A gente dividir uma palavra, a gente conversar um pouquinho de algo assim que é interessante. E alguns dias atrás, nós acabamos postando aí no Holy Post, o Salmo de número 23. Nós comentamos sobre o Senhor é meu pastor e nós falamos sobre relacionamento, aquele desejo de posse, o Senhor é meu pastor. E depois nós comentamos sobre o nada me faltará, no sentido de o Senhor nos satisfazer, O Senhor nos satisfazer, não que não falte nada, mas que o Senhor nos satisfaz. Nós comentamos sobre isso. E em sequência, no versículo de número 2, eu queria compartilhar com você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, de nós abrir aí a Bíblia, se você tiver a oportunidade, ou até mesmo no aplicativo de celular, no Salmo de número 23. E o primeiro verso diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o segundo verso diz: deitar-me faz em verdes pastos. E eu queria falar com vocês sobre o descanso. Descansar me faz, Deitar me faz. E quando você deita, claramente você deita para descansar, não é isso? Provavelmente você está aí trabalhando, chegando aí numa véspera de feriado, e às vezes você, devido às demandas da semana ou a demanda do mês, o trabalho bastante puxado, nós vivemos num momento assim de trabalho, muita movimentação, e quem sabe você está aí e fala assim: não vejo a hora de chegar em casa para mim descansar, para mim desfrutar da minha família, poder tomar um café junto, e nada mais além do que também o descanso. E quando nós falamos do descanso, não quero falar apenas no descanso físico, porque o nosso corpo pede, tem hora que o corpo pede, para descansar mesmo. Não é aquele momento que você deita e você tira aquele bom sono, Mas eu queria falar com você sobre o descanso que o Senhor nos proporciona. O descanso está ligado com a paz, Quando você descansa, você procura ter paz, De repente você está num sono e ouve um barulho muito alto, que aquele barulho te acordou, ele tirou a sua paz do sono. Então nada mais, quando o salmista diz, deitar me faz, ele está dizendo que ele deitou para descansar no Senhor, que ele precisa de paz. E é interessante porque hoje as pessoas elas estão muito assim ansiosas, O anseio aqui, porque aqui fala de descanso, de paz, E nós vivemos um momento hoje que as pessoas estão muito ansiosas, E ansioso, ele é um excesso de futuro. Algo que não aconteceu e a pessoa está ansiosa, esperando que aconteça. Só que a Bíblia nos ensina que toda a nossa ansiedade seja lançada no Senhor, seja lançada em Deus. Por quê? Porque Ele nos proveu o descanso. A partir do momento que você tem uma causa, você tem uma situação, e nós, dobramos o joelho e buscamos a presença do Senhor, colocamos isso na mão dele, Isso tem que ficar bem claro. Você coloca nas mãos do Senhor. Então, a partir deste momento,
Você está entregando algo seu na mão do Senhor e confiando que daquela entrega em diante Ele vai cuidar daquilo que você tem posto. Só que às vezes a gente acaba no anseio, né? E o anseio ele atrapalha o trabalhar de Deus, porque Deus quer que a gente viva, né? Que a gente desfrute do dia que Ele proporcionou a nós. Então, às vezes a pessoa fica com a cabeça naquela situação que ela colocou, né? Eu sei que tem situações que a gente pede socorro, né? Igual o salmista fala assim, Senhor, apressa, né? Apressa em me socorrer, né? Você vê que existem pessoas, né? Eu já passei por algumas situações desse sentido, de buscar a presença de Deus e falar assim, eu preciso de uma resposta rápida, mas a gente precisa descansar no Senhor, descansar em Deus, permitir que o Senhor trabalhe sobre a nossa vida, permitir que o Senhor, né, tenha a liberdade e que nós possamos vê-lo como o Deus, né, que nós confiamos de fato. Como eu disse aos irmãos, quando a gente coloca algo na mão do Senhor, a gente tem que descansar. Não tem como eu colocar algo na mão de Deus e eu querer toda hora ficar lembrando do Senhor, lembrando, né? Porque Deus sabe a maneira de trabalhar, Deus sabe o momento, né, de agir. Às vezes a gente quer agir naquele anseio, né? E a gente tem alguns relatos bíblicos de pessoas que agiram dessa forma, né? Se você for um leitor da palavra, ou pelo menos conhecer um pouquinho da história, a Bíblia fala de um homem chamado Abraão, que Deus prometeu para ele um filho, mas ele já tinha uma certa idade, a sua esposa também, mas Deus prometeu aos dois, né? Que daria um filho a ele e ele seria o filho da promessa, né? Só que, né, para encurtar a história, que Abraão ele não esperou no Senhor. Ele tomou uma atitude juntamente com a sua esposa e ele se deitou com Agar, né, que foi uma escrava, né, que eles trouxeram do Egito. Antigamente tinha esse costume, né, naquela época tinha um costume de ter servas, né, trabalhando para a esposa, trabalhando em favor da família, e acharam por bem, né, Abraão se deitar com ela para que fosse feito ali, né, se cumprisse a promessa de Deus, como se Deus precisasse de ajuda. Então o que aconteceu ali? Foi uma falta de confiança, foi um anseio, ele ansiou, né, e não esperou. Deus falou, só que ele não esperou o tempo. Então eu queria dizer para você, se você tem algo que você precisa, algo que você anseia, algo que você sabe está minando dentro da sua alma, do seu ser, e às vezes você não consegue pensar em outra coisa, às vezes perde a concentração, às vezes até mesmo no trabalho, né, dentro daquilo que está sob a sua responsabilidade, mas eu convido a você, né, fazer isso, descansar no Senhor, entregar nas mãos do Senhor e deitar em paz, para você dormir em paz e crer que o Senhor ele pode agir, né, a seu favor. Então o salmista aqui deixou bem claro: deitar me faz em verdes pastos. Então você vê que é o que? É um momento de descanso. Deus preparou um momento de descanso para o Davi, né, do Salmo de Davi. Então que você, às vezes está aí preocupado, eu convido, aquilo que você tem no seu coração, você tem um plano, você tem um projeto, entendeu? E está ali trabalhando, né, está se planejando, mas às vezes falta alguma coisa, algum recurso para que isso aconteça de fato, mas é necessário você colocar na mão do Senhor e Deus venha agir a seu favor. Então está ligado aí a confiança que você tem em Deus e Deus olhando para você e enxergando a confiança que você tem nele, ele te dá um descanso. Então você vê que é uma coisa ligada com a outra, né? E a Bíblia ela tem alguns relatos de descanso, eu queria ler aqui para você também, no livro de Salmos,
Quero ler aqui no Salmos de número 37, ele é bastante conhecido, é o versículo de número 5, 6 e 7, para completar, ele diz assim: olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Olha aí a confiança envolvida. Ele fará sobressair a justiça. Olha aí, ó. Você que precisa de algo que Deus precisa intervir, ó, Deus ele faz sair a justiça. Olha aqui, como a luz e o teu juízo como o meio-dia. O versículo 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Olha só, às vezes a gente está tão ansioso, aí você vê algumas pessoas prosperando, né? Crescendo e fala: Senhor, comigo não acontece, comigo não vem. Mas é o tal, né, do trabalhar de Deus, de ter a confiança. Por isso que ele exorta aqui, né? Descansa no Senhor e espera nele. Olha só a exortação que ele coloca aqui, né? Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem. Tem situações que Deus coloca pessoas para nos ajudar, mas existem situações que você precisa confiar nele, somente nele. Amém? Então que você possa desfrutar dessa pequena reflexão. Amém, meu irmão, meu amigo, e que Deus te abençoe. Amém? Até o próximo Holy Post. Grande abraço.